Arro, energias positivas para você, começando mais um capítulo do nosso universo, como pode melhorar, infinitas possibilidades. E lembrando, só depende de você o momento da expansão da consciência aqui na rede SPTV. Então já convido você a sentar aí e vir conosco expandir a consciência. Lembrando, aqui a gente não faz nada por você. Joga a sementinha aí, você cuida dela, que eu tenho certeza que frutos maravilhosos vão acontecer na sua vida. Então vem pra cá que o papo é maravilhoso aqui no universo. Como pode melhorar? Hoje eu tô muito feliz recebendo minha amiga Tatiana do Rio de Janeiro pro Brasil e pro mundo. Tudo bem, Tatiana? Oi, tudo bem, Thiago? Gratidão pelo convite. Bom demais. Eu vou falar sobre barra de Axis, essa ferramenta que é uma ferramenta maravilhosa aí, que nos auxilia a expandir a consciência, né? Tatiana, como é que você conheceu a barra de Axis? Conheci barras de Axis logo depois de ter feito o curso do Reiki, né? Que também é uma técnica... Conheço também, eu sou reikiano. É, uma técnica holística. E aí, uma tia minha, eu sempre falo sobre ela, ela vai assistir esse podcast. Ela falou, Tati, faz o curso de barras. E aí faz o curso de barras. Mas o que é esse negócio de barras? Academia, será, né? E ela falou, tem muito a ver com Reiki. Que na verdade, né, tá dentro ali do círculo. Mas tem muito a ver com você, acredito que você vai gostar, só vai. E aí eu fui para a classe de barras sem nem saber o que se tratava barras. Só foi algo muito forte que eu falei, não sei o que é esse curso, mas eu preciso ir. E foi assim que eu conheci barras. Ela me indicou, eu olhei e eu, nossa, mas o que é? Sabe aquela coisa meio obscura? O que é barras? Barras? E eu fui. E tava eu lá na classe. Sem saber nem o que era barras. Essa é a minha história com barras. Que bacana, fantástico, né? Deixa eu te perguntar aí, o que impactou mais nessa primeira classe sua? Que você falou assim, cara, isso aqui tem que mudar, isso aqui é interessante. Então, o que impactou mais foi a questão do auto-julgamento do certo e do errado. Porque eu, como boa virginiana, sempre fui muito perfeccionista. Você também é? E aí eu na classe, ouvindo sobre auto-julgamento, e eu, nossa, mas eu só me critico. E ouvindo sobre certo e errado, e eu sempre querendo entrar num padrão de certo. Porque quando eu fui para essa classe... A caixinha que as pessoas falam que você tem que encaixar, né? Porque quando eu fui para essa classe, eu me sentia perdida, angustiada e completamente... um vazio dentro de mim, porque eu tinha sido demitida. Eu criei uma empresa do zero. Eu já era futura diretora da Mary Kay e eu não falava, não, mas não é isso. Tem alguma coisa de errado. E eu na caixinha do certo. Sabia fazer um negócio, o negócio fluía, eu fazia tudo que era certo, mas eu não me sentia bem. E aí, quando eu comecei a ouvir sobre aquilo de certo e errado e auto-julgamento, eu falei, meu Deus. E aí eu fiquei impressionada, porque eu criava a minha vida a partir do mental, né? Então tudo surge na mente, né? Então eu ficava muito naquela bitolação ali da mente. E aí quando eu fui para a classe tem até uma coisa curiosa. A gente tem o enunciado aclarador, né? Que é uma frase que não é lógica e a gente fala ela para trazer à tona a energia de algo e limpar aquilo. E quando a facilitadora começou a ensinar o enunciado aclarador, eu falei, não consigo falar isso. De tão no mental que eu tava. E aí ela repete, Tati. Eu não consigo repetir isso. Então imagina a barreira que eu tava naquela primeira classe de barras. E aí foi, né, fluindo, foi dissipando, até que eu consegui falar o enunciado aclarador. Mas é porque eu me via tão lógica que eu não conseguia nem repetir uma frase que não fazia sentido lógico. É o experienciar, né? Eu até falo muito pro pessoal. Eu tava mandando um abraço pro pessoal da Fraternidade 947. Semana passada eu tava lá ministrando uma palestra para eles. Falei sobre isso, porque é meio disruptivo, né? Muito. Cara, não existe bom e mal, existe a experiência. Se permita experienciar, né? Se permita, né, a se conhecer. Sim. E viver aquilo, né? Na ótica de aprender algo. O que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? Né? De que forma eu posso potencializar? Ou de que forma eu posso fazer para que dê o resultado esperado, né? A gente tem, igual você falou, o padrão. Se não é o padrão, não serve, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Então, a minha primeira classe de barras foi assim, bem disruptiva. Eu me senti muito desconfortável. É assim mesmo. E eu me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? É os bugs, né? Dá uns bugs assim. Fala, que é isso, cara? Né? Então fala aí pra nós o enunciado aclarador pra nós. Já aprendeu?
Já, Clara, tá em inglês. Fala tá em inglês. Antes dela falar do Enunciado Declarador, eu quero deixar um aviso aqui, pessoal. Eu optei em não ter patrocinador, que vai ter colaborador. Você vai colaborar com o nosso programa para a gente poder trazer pessoas para nos ajudar a expandir a consciência. Tem um QR Code aqui, não sei se é lá de cá, aponte, colabore, venha fazer parte desse universo, como pode melhorar. E você vai ser nosso patrocinador, você vai ser nosso apoiador. Eu acredito no universo e eu acredito nas pessoas também. Então colabore com a gente. Então vamos lá, Enunciado Declarador. Então vamos ao Enunciado Declarador. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos, póvoados e aléns. Isso aí, estudo escritor. Ai, nossa. Chega a ficar mais leve, né? Vamos lá, falar uma coisa interessante. Certo e errado. Qual é o seu ponto de vista sobre isso, certo e errado? Qual é o meu ponto de vista sobre isso? Isso. Melhor, vou falar como... Eu tô começando a aprender a falar com o pessoal do Axis, né? Eu falo que o pessoal do Axis fala perguntando, né? Qual o seu interessante ponto de vista sobre certo e errado? Então, o certo e errado é algo que é condicionado a nós, né? Seja pela nossa família, seja pela nossa sociedade, seja pela religião. Então, nós vamos comprando certos e errados de todas essas estruturas que a gente conhece desde que a gente nasce. E aí, para mim, certo e errado é baseado nessas estruturas e não em quem você veio para ser. E aí, por isso que eu comecei a falar sobre propósito. Porque eu percebia que eu e as pessoas queriam se enquadrar num certo e num errado que não tinha nada a ver com a jornada daquela pessoa. Então, por exemplo, nós dois temos uma jornada em comum, comunicação. Verdade. Muita coisa vai ser certo para nós dois e talvez seja errado para uma outra pessoa que seja dos bastidores. E é interessante, né? Porque o propósito é o mesmo, mas o caminho é diferente, né? Às vezes cada um tem um perfil, cada um tem um estilo, cada um tem uma fala diferente e tá tudo certo, né? Exatamente. E aí o certo e o errado entra naquela polaridade. Eu tenho certo e eu tenho errado. Onde que fica a possibilidade? Não tem possibilidade. Porque só tem uma possibilidade, né? Sim, só tenho certo, só tenho errado. Então eu fiz o certo, eu também me prendo ao certo. Porque se eu fiz o certo... Achando que é certo, né? Achando que é certo. Nossa, eu fiz o certo na minha profissão. Eu tinha uma experiência em cozinha, criei um negócio de alimentação. Certíssima. Né? Eu fiz nutrição, criei um negócio de alimentação. Certíssima. E como que eu saía daquele looping? Eu me senti errada, então eu tenho que ficar nesse negócio que é certo. Porque você foi codificada, né? Tipo, seria dar errado, né? Se não fizesse aquilo, né? O padrão, né? Se não seguir o padrão. Se tu fez uma coisa de nutrição, tem que ter algo relacionado com alimentação, né? Isso, exatamente. E aí o certo e errado te coloca na polaridade, né? Que é a dualidade. E a dualidade é como funciona o nosso universo, né? A nossa realidade. Para que justamente a gente se veja preso a uma coisa ou preso a outra, para que a gente se julgue como certo, para que a gente se julgue como errado e não consiga criar uma vida realmente alinhada com os nossos valores. Você acha que as pessoas têm receio dessa ruptura porque vai contra a família, contra os amigos? Porque é seguir o seu próprio caminho, né? Sim. E é muito bacana que eu sempre falo, gente, seguir o seu próprio caminho não quer dizer que vai abandonar os outros, quer dizer que você vai se priorizar. Você vai continuar amando. Aí a Mari apareceu para nos ajudar. Você vai continuar amando aquela pessoa, convivendo com aquela pessoa, que simplesmente aquilo que faz sentido para você. Você não está buscando respostas ali dos familiares, dos amigos, né? Ou a famosa validação, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que o pensar no que o outro vai pensar sobre você é o que mais impede a gente de seguir a nossa jornada. E aí é porque a família diz que o certo é isso. A sociedade diz que o certo é isso. E tal pessoa, tal amigo, tal círculo social diz que o certo é aquilo. Então a gente vai se prendendo nesses certos e errados. E com certeza a gente tem... Você perguntou se tem medo, né? A gente tem medo de ser quem a gente é de verdade. De ser quem a gente é, porque a gente acha que isso vai afastar pessoas. E é bacana, né? Antes de conhecer Barra de Axis, né? Muito antes, quem não sabe, eu também faço programa de rádio. Me divirto lá na rádio de vez em quando, né? De vez em sempre? Pra mim é meu local terapêutico, que eu falo, né? Que eu já falava, né? Como é que é o padrão? Eu falei, não tem padrão. As pessoas, tipo assim, como não tem padrão? Não tem padrão, vamos sentar, vamos conversar, vamos deixar a coisa fluir. E a gente percebe muito que as pessoas, a princípio, ficam assim, tipo
tipo assim, estranho, né? Mas depois é gostoso. Porque você não tá preso a nada, né? Sim. Você vai falar o que você quer falar, daquilo que vem do coração, o que sentir. Você vai deixar as coisas fluir. Sim. E aí tem o leve e o pesado, fica muito mais leve a vida, né? Sim. Quando não tem esse padrão, né? Sim. Exatamente. Então vamos lá, vamos falar sobre propósito, minha amiga. Eu vejo que na sua rede social você fala muito de propósito, né? Sim. Como é que então você ajuda as pessoas a descobrir o seu propósito? Então, hoje eu tenho um tratamento terapêutico, um acompanhamento individual, né? Onde a pessoa chega para mim realmente perdida, né? Justamente buscando um sentido para a vida. Sabe aquela coisa de eu tentei isso, tentei aquilo e nada disso fluiu e completamente assim, o que eu faço agora, sem direção. E eu já estive, né, nesse espaço, então hoje é muito fácil para mim orientar pessoas com isso. E aí eu vou trabalhando ali individualmente com cada pessoa, mostrando e direcionando o propósito de vida dela. Só que isso é muito individual, né? Cada pessoa aqui tem uma jornada, tem uma história. Então eu atuo com um método que se chama Esfera do Propósito, mas ao redor desse método existem todas as facilitações individuais para cada pessoa. Porque de repente o Tiago teve uma situação com a mãe, mas a Maria teve uma situação amorosa. Tiago teve uma situação X, Maria teve uma situação Y. E tudo isso que vai limitando a gente, quando a gente libera, a gente consegue cada vez mais seguir a nossa jornada. Interessante, né? E qual é o seu propósito? O meu propósito é contribuir com as pessoas e ajudar as pessoas a descobrirem o seu próprio propósito. Com leveza. Através do autoconhecimento e da gestão das emoções. Porque se eu sei o meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que me deixa feliz, mas eu não consigo gerir as minhas próprias emoções, como que eu vivo tudo isso? Né? Eu costumo dizer que hoje eu me sinto realmente inabalável. Porque eu faço a gestão das minhas emoções e eu ajudo as pessoas a fazerem isso. E o que mais impacta na nossa vida é justamente gerir as nossas emoções. É verdade. Inteligência emocional, fala muito sobre isso, né? Sim. E como é que a barra de Axis pode ajudar a gente a gerir nossas emoções? Então, vamos lá. A contribuição de barras na minha vida foi muito sair desse padrão do certo e errado. Eu acredito que quando a gente encontra barras e a gente se identifica, é porque de fato a gente quer ser disruptivo, concorda? Concordo com você, é verdade. E aí quando a gente encontra barras, a gente fala, nossa, existe uma possibilidade de ser essa loucura toda que eu sou. Então eu acredito que barras eu estou buscando algo diferente, sabe? Eu estou buscando realmente ser eu, e aí eu me identifico com barras. E como que barras pode atuar nisso? A maioria das pessoas hoje não sabem que é o inconsciente que guia as nossas ações. E você tem essa vontade de pegar um megafone e sair falando para todo mundo? Cara, cuida da tua caixinha preta aí, sabe? Não é o mental que vai resolver sua vida. E a maioria das pessoas se guia pelas crenças ali do consciente, que é uma pequena parte do nosso cérebro. Então, quando você usa as ferramentas de barras, você consegue ir limpando essa caixa de registros do teu inconsciente, que é tudo que você viveu na infância, que é tudo que você ouviu, tudo que você experienciou. Para quem acredita, tudo que você tem de vidas passadas ali. As famosas crenças, né? As famosas crenças. E aí a maior parte dessas crenças estão aqui nesse inconsciente, que é a maior parte do cérebro. E a menor parte está no consciente. Quando eu começo a usar a ferramenta que limpa a maior parte, o que acontece comigo? Eu tenho espaço aqui para que eu me torne mais consciente sobre a minha vida. E aí você começa a aumentar a sua consciência. Isso que é a expansão da consciência. E não tentar enfiar algo no seu consciente, sendo que você está cheio de crença no inconsciente. Então, barras para mim foi liberar o espaço de todas essas crenças que me limitavam, que algum dia eu comprei e que muitas delas nem são cognitivas, porque eu não busco entender. E aí foi liberando espaço, fui expandindo minha consciência sobre quem eu sou, expandindo minha consciência sobre quem eu sou, usando outras ferramentas de autodescoberta. E isso é a contribuição de barras. Porque muitas pessoas vão ver esse podcast e vão achar que são todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções. E hoje eu sei que eu sou neutra.
Se eu tô sentindo algo, eu já sei que não é meu. E eu faço alguma coisa com as ferramentas de barras para devolver aquilo a quem pertence. Então, barras para mim é espaço. Barras é fantástico, pessoal. Muito, você falou, disruptivo mesmo, né? E essa consciência, né, de entender que existem outras possibilidades, né? Não existe, igual fundo do poço, sei o que lá. É igual você falou, padrão. São as pessoas que falaram isso pra você, as pessoas que fizeram isso, a sociedade que falou. Você pode ser diferente, né? E foi bacana esse dia, eu tava entrevistando uma pessoa lá na rádio e ela é muito racional. E ela falou assim, Thiago, é porque eu não consigo sentir. Então eu não consigo experienciar. Eu falei, quem falou que você precisa sentir? Aí na hora ela ficou leve, ficou. Alguém falou que é dessa forma, não precisa dessa forma. Se não faz sentido pra você, por quê? Então ela estava indo contra a maré da própria natureza dela. Exatamente. E ela estava buscando sentir porque disseram pra ela que ela tem que sentir. Fazer sentido. Isso, fazer sentido. Exatamente. E barras é sobre isso, sobre você criar o que é verdadeiro pra você. Mas sabe uma coisa que eu também percebo? A aplicação disso. O quanto que a gente tem essa caixa de ferramentas à nossa disposição e simplesmente a gente ignora. E eu acredito que a grande mudança, assim, né? Porque eu conheço barras há 1 ano e 6 meses. Tem gente que conhece barras há muitos anos. E isso não é entrar no espaço de comparação, é entrar no espaço de qual é a sua disposição de usar tudo isso. Porque eu pareço na minha cabeça. Eu não fico mais com as minhas frases prontas na minha cabeça. E se ela vem, eu já mudo. Destrui, descrio, né? Destrui, descrio. E aí me perguntaram esses dias, até uma cliente, Tati, você é assim porque eu boto mantra de manhã, boto pergunta de tarde, eu ouço a sua facilitação em tal hora, eu assisto sua aula. Como se ela estivesse errada nisso, né? E aí eu falei, olha, preciso te dizer a verdade. Eu faço isso 24 horas por dia. Porque é isso que cria mais pra mim, isso que é verdadeiro. Eu sou. Sim, isso que é verdadeiro pra mim. E aí veio essa paz e leveza de seguir o que é verdadeiro pra mim. É porque é o julgamento, né? Quando a gente começa a julgar, a gente para de criar, né? Tem uma colega minha, né, que faz programa comigo, foi interessante, a gente começou a jornada agora, né? É um projeto bem bacana. Aí, última vez, eu vi que ela ficou meio chateada, tal, aquela coisa, né? Porque não foi assim, eu falei, cara, calma. Eu já estou nesse universo, tem mais de 1000 programas. Então, para mim é natural sentar aqui. Você acha que sempre foi assim? Não foi. A gente foi experienciando, a gente foi aprendendo, foi seguindo o fluxo. Sim. Então, não se compare, né? Exatamente. Porque o estágio de um não quer dizer que você vai chegar lá. Às vezes, o seu estágio até é melhor que esse, né? Sim. Porque é sobre você, não é sobre o outro. Exatamente. É sobre vencer. O que é vencer? Não sei. Você tocou no ponto certo. Essa coisa da aplicação. O que aconteceu quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, que foi Reiki, e logo em seguida, no mês seguinte, fui para Barras? Eu não saí procurando o que todo mundo estava fazendo. Não, eu voltei para dentro de mim de uma forma que parecia que só existia eu no mundo. E o mundo vai te dizer que você é egoísta, porque você faz isso. Mas, na verdade, só existe você no mundo mesmo. Literalmente, só existe uma de você no mundo, né? E aí, isso se tornou muito intenso, porque eu deixei de me preocupar com o externo e fui buscar todas essas minhas questões internamente. Então, acaba que você acelera o processo de forma natural, né? É o que eu falo, a gente potencializa quem a gente é de verdade. Porque você veio para ser quem você é, e ponto final. Exatamente. Não é sobre os outros. É lógico que o seu comportamento, sua atitude vai impactar? Vai. Sim. Dentro da sua atitude, comportamento, gentileza, um não julgamento, isso impactou na sociedade. Com Mas é mudando dentro isso. que as coisas vão florir, né? As pessoas vão perceber isso, né? Sim. Eu até falei na palestra sobre isso, que Jesus Cristo falou o seguinte: eu vim para que você tenha vida em abundância. É uma vida extraordinária, cara. Por que você não está tendo? É porque você não está escolhendo. Uau. Você não está se priorizando. Você veio para isso. E não aceite menos que isso, mas você tem que ser isso, né? Eu sou. Né? E se todo mundo achar que eu sou maluco, beleza, eu sou maluco. Mas se faz sentido para mim, as coisas vão florir. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre se vestir. É quem você é 100% da sua essência, né? Sim. Porque quando eu começo a olhar para cá, eu começo a me enquadrar. Não é verdade? Aquela historinha da Disney, aquela coisa. Não, peraí, tem outras histórias.
Tem outros padrões. Sim. Na verdade, nem existe padrão, né? O padrão é não ter padrão, é você criar, você se divertir. Lembra quando já era criança? Não existia limite, cara. Exatamente. Tudo era diversão. Sim. E aí você fica adulto, fica chato. Você vai podando partes de você, né? E eu me sentia justamente assim. Eu fui podando partes de mim para ser perfeita, para ser ok, para estar dentro de um padrão. Por joinha do Instagram, né? E aí eu fui demitida. E aí eu, meu Deus, e agora? Isso é maravilhoso. Sabe o que eu falo quando acontece isso? O pé na bunda é pra frente, é bom demais. É uma nova possibilidade, né? Mas você sabe que no dia que eu fui demitida, eu senti uma paz no meu coração que eu sabia. Eu falei, cara, tem alguma coisa vindo aí. E aí, em 5 meses, eu já tinha criado a empresa do zero. E aí comecei a descobrir minhas habilidades. É o experienciar, né? Exatamente, exatamente. Mas além dessa questão de você buscar, né, de você escolher, você também tem que ter coragem de acreditar em você, né? Porque a gente costuma colocar toda a responsabilidade na técnica. Olha, faz o curso de barras, é maravilhoso. E aí tu faz e tu acredita em você? Você tem coragem de acreditar em você? Então, acreditar em si é, assim, a virada de chave. Então vamos lá, acredite em você. Quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu comentário. A vida é sobre ação, movimento. Eu quero mandar um abraço da Rede SPTV. Toda quarta-feira, 19 horas, hora da despertar da consciência aqui no universo, como pode melhorar. Lembrando que tem o QR Code aí, nos ajude a gente poder propagar esse conhecimento, expandir a consciência. E vem pra cá fazer parte desse universo, que é um universo maravilhoso, né? Como é que faz, então, pra gente nos encorajar a viver essas mudanças ou seguir o nosso próprio propósito, igual você falou anteriormente? Corra suas barras. Primeiro lugar. Segundo lugar, é justamente onde Barras entra eliminando todas essas crenças de não merecimento, né? Que é, você não é capaz, você não vai conseguir, isso é muito pra você. Então, o externo sempre querendo diminuir o nosso potencial. Então, faça uma faculdade, tenha um salário, barará. E aí? E muitas vezes até os próprios pais não percebem, né? Ou a gente às vezes faz isso, né? O que você quer ser quando crescer? Né? Pô, vai querendo que a pessoa tome uma decisão. Ela não tem nem experiência, sabe nada, né? Como é que eu vou tomar uma decisão de né, escolher algo, um caminho, né? Você lembra o que você brincava quando você era criança? Ah, eu lembro. A gente brincava de futebol, queria ser policial. Eu lembro até hoje de ser policial. Então, é nesse momento que, em vez de a gente buscar as habilidades da criança, né? O que a minha criança faz tão naturalmente? A gente quer que ela tire a notinha boa em todas as matérias. E aí, quando ela tira a nota baixa, você tem que corrigir ela na nota baixa. Em vez de você olhar, não, peraí. Eu era a primeira aluna em redação em português. Hoje eu estou escrevendo um livro. E aí, matemática, tabuada, nunca gravei na vida. Por que eu tenho que aprender tabuada? Sabe o que eu falava, Tatiana? Só que isso é muito disruptivo. Eu falava assim, e continuo falando também, né? É o seguinte, potencialize o que você tem de melhor. Porque o restante, que você talvez não tenha as habilidades necessárias, vamos dizer assim, Sim. você pode ir mudando, mas fica mais gostoso. Exatamente. Porque você vai fazendo o que você gosta, vai ficando mais feliz, então aquilo vai ficando mais fácil de você lidar. E a gente volta a olhar tudo pra isso. Tu tem que ser bom nisso. Porque é o quê? O errado, né? Então, é sempre a gente olhar o errado da gente pra gente ter que se corrigir naquilo. E se você focasse a sua energia no grandioso de você? Sabe? Porque eu acho que é isso. A gente olha pra algo e a gente cresce aquilo ali. Então, o quanto que esse auto-julgamento é você crescer o errado de você, em vez de você olhar, ok, essa aqui são as minhas habilidades, eu vou olhar pra cá. Significa que eu tô abandonando aquilo? Não. Mas significa que isso aqui vai ser a energia que vai criar mais pra minha vida. Hoje o papo tá maravilhoso, hein, minha amiga Mari? Cola com a gente que o papo é bacana aqui no universo. Como pode melhorar? Então vamos lá. Hoje tá o quê, minha amiga? Tem conteúdo bacana. Segue ela lá. Qual é o Instagram, Tati? @CorreiaTati_. Bacana. Então vamos lá. Eu vi uma coisa bacana, né? Como desapegar? Que eu vi na cabeça e falei assim, como é que você faz, Tati? Você é tão desapegada. Como é que a gente faz pra desapegar?
Como a gente faz para desapegar? Você tem que ter uma escolha central, que é o quê? Escolhe uma vida leve? Verdadeiramente você escolhe uma vida leve? Eu escolho. O que acontece do lado de fora é maior do que você? Não. Tratou, cuidou, solta e vai para a próxima. O que acontece? As pessoas solidificam as coisas no seu mundo. Nossa, o cachorro passou mal, parece que acabou a vida. É verdade. Nossa, caiu um copo, quebrou. Então, quanto que a gente vai nessas coisas do dia a dia prendendo energia naquilo? E a tua vida fica agarrada. E aí, pra mim, eu tenho um olhar diferente pra isso. Eu olho tudo como, cara, tem alguma coisa aqui pra mim. Não significa que eu seja a pessoa mais... não que seja plena, mas... Como que eu vou dizer? Não perfeita, mas... Nossa, não sente nada. Não. Eu percebo muitas coisas, até porque a gente entra nesse mundo e a gente fica muito mais perceptivo. Verdade. Com a energia. Só que com a consciência que eu tenho hoje, que aquilo ali é de alguém, é de uma situação, eu pego aquela energia e tento trabalhar aquilo para sair do meu mundo. Então eu não fico prendendo aquilo, alimentando aquilo. Eu devolvo a quem pertence, eu pergunto a quem pertence isso e falo, cara, é como se realmente eu me colocasse no centro da minha vida hoje. E aí o que vai vindo é só para que eu possa aprender alguma coisa. Né? Melhorar. Exatamente. Aí eu solto. Mas assim, o quanto que a gente nem escolhe uma vida leve, que a gente gosta mesmo do probleminha. Tem gente que chama, né? Tem gente que chama. Então, fica com o teu problema aí, se vira. Ai, quem pertence isso? O problema é seu. Essa é muito boa mesmo. Porque imagina, a gente já tem um universo interior para lidar. A gente tem todas as nossas relações, que é família, relacionamento amoroso, amigos, trabalho. Imagina se a gente tiver que gerir tudo isso para essas pessoas. Não, então é sobre mim. Eu vou gerir as minhas emoções com aquilo ali que aconteceu e vou seguir. Agora, se a pessoa fica naquilo, enfim, eu realmente solto. E é interessante, né? A gente faz um programa lá com a amiga Messia, de relacionamento na Ativa FM. E a gente vai falar um dia desse que a melhor forma de amar alguém é se amando, né? É se potencializando, né? Uhum. Porque eu só dou o que eu tenho, né? Sim. E aí, dentro desse papo, como é que o Axe pode ajudar nos relacionamentos? Como é que a barra de Axe ajuda nos relacionamentos, minha amiga Tatiana? Então, eu acredito que sempre contribui no sentido da gente entender que não tem certo e errado. E que para aquela pessoa, aquela escolha é a que faz sentido para ela. E aí a gente sai do espaço do julgamento do outro. Então a gente sempre percebe o outro como o presente que ele é e como a escolha que deixa ele quem ele é, né? Que ele escolhe. E quando a gente vai escolhendo mais e vai potencializando a gente mesmo, né? A gente vai olhando para a escolha do outro de uma forma tão amorosa. Isso mudou tanto para mim. Por quê? Antes de eu conhecer Barras, em todos os meus relacionamentos amorosos, eu estava assim... você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, nananana. Só julgamento pra pessoa, em tudo que ela podia melhorar. Eu nunca falando o que eu posso melhorar, né? Sempre o outro, né? E aí eu via tudo que a pessoa podia melhorar. E a pessoa, o que era isso? Uma barreira, né? Verdade. A pessoa mudava? Não. E daí eu, terminava. Quando isso começou a mudar dentro de mim, eu comecei a olhar a pessoa como um presente. Do tipo, cara, não importa, sabe? Vamos experienciar essa relação, é incrível. Né? É. E aí eu vejo, né? Ok, isso vai criar mais pra mim, tá alinhado, nananã. Mas nunca mais se apresentou o formato, eu quero mudar você. E aí eu comecei a olhar pra todas as pessoas de uma forma muito mais amorosa, né? É o acolhimento, né? Porque cada um tem sua cultura, cada um tem sua crença, cada um vê o mundo de uma forma diferente. Exatamente. E talvez a forma do outro ver o mundo pode ser contribuição para você, que é um olhar que você não tinha até aquele momento, né? Sim, exatamente. Então, Barras contribui para você aceitar e receber o que o outro pensa, como que o outro sente, o que o outro quer escolher, sabendo que você tem a sua própria escolha, né? Então, é essa permissão pelo outro, do espaço do outro.
Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já convido você a estar no YouTube, nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta. Já manda esse vídeo aí, vamos propagar, cara, a boa nova na humanidade. Manda o linkzinho pro seu pai, pro sua mãe. Bota no grupo de WhatsApp, usa o Zap para propagar coisas boas, né? Quem tá aqui na rede Respeito TV, lembrando, todas quarta-feira, 19 horas, a hora da expansão da consciência. Hoje recebendo a amiga Tatiana falando sobre barra de Axis, que é essa ferramenta maravilhosa. E lembrando que tem um QR Code aqui, nos ajuda aí, ó, aponta o QR Code, faça a contribuição, porque a vida é sobre movimento, meu jovem. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Outra coisa que eu achei interessante, minha amiga Tatiana, é que você começou uma série de lives, né? Como sair da dúvida em segurança. Fala um pouquinho sobre isso aí. Como é que é esse processo pra gente poder sair da dúvida? Que ninguém tem dúvida, né? E nem segurança. Tu tem segurança, Mari? Todo mundo tem, né? Como é que a gente pode, né, superar isso? Então, vamos lá. O tema da primeira live foi saia da dúvida, né, e das inseguranças. E o nome da jornada é Saia da Dúvida de Você e Viva o Seu Propósito. Okay. Né? Porque eu tinha muita dúvida, né? Então, é sempre sobre a nossa história, percebe? Coincidência ou não, Nossa, né? Por acaso, né? Que eu vivi isso e hoje eu contribuo com isso, enfim. Como que eu acredito que a gente pode sair da dúvida? Quanto mais a gente souber os nossos condicionamentos, as nossas reações emocionais, como que a gente cria, como que a gente gosta de fazer as coisas, quais são as nossas reais motivações, a gente sai da dúvida. E como que eu faço isso, né? Eu usei muitas ferramentas que eu chamo de autodescobertas e incluí barras nisso. Então, o que acontece? Existem muitas formas disruptivas de você descobrir sobre você. E aquilo ali não precisa ser uma definição de você. Aquilo ali é um caminho. Então, se o Tiago, de repente, tem um sol em virgem, ele tem certas motivações. E aí eu uso isso. Isso é o suficiente? Não. Mas me tira um pouco da dúvida de, nossa, realmente eu gosto desse jeito. Se eu tivesse um sol em câncer, por exemplo, eu sou astróloga, tá? Eu vou colar com ela então, eu gosto disso. Já vamos combinar uma pastral aqui, ó. E aí, você sai da dúvida. Você usa a ferramenta de barras limpando as crenças que te limitam de acessar daquilo ali, da insegurança, da falta de confiança em você mesma. Então, eu acredito que é sempre a contribuição do que vai fazendo sentido para você. Você tem outras possibilidades além de barras. Mas barras é como se fosse a base central onde você vai limpando as crenças para realmente você sair da dúvida. Porque aí você acessa mais de você. Só que, além disso, você ainda tem ferramentas de autodescoberta. Né, Tatiana, a gente não cresce na incerteza, né? Aí você for dar energia, porque você vai focar energia naquilo que faz sentido. Até a gente fala muito na rádio, meu papo é totalmente terapêutico, só olhar pra dentro, né? Eu só mudo aquilo que eu conheço. Sim. E aí você falou, uma astral que for, quanto mais você se conhece, mais vai se potencializar, porque você vai fazer escolhas que faz sentido pra você. Perfeito. Por que eu tô nesse caminho? Pera, não tem nada a ver comigo, cara. Ou nesse aqui, porque tu já veio com essa essência, então vai fluir mais, vai ficar mais gostoso viver, né? E aí fica mais leve, fica mais rápido, porque eu tenho meu interessante... já sabe. Eu tenho meu interessante ponto de vista sobre tempo, tá? Que teoricamente não existe, mas ok. Fica mais rápido, fica mais leve, fica mais fluido, fica mais verdadeiro, fica mais espaço. Só que a gente não é condicionado a viver assim. E aí a gente estranha. Nossa, mas é isso mesmo? É tão fácil. É tão fácil, né? Você sentar aí e fazer um podcast. Tá tão alinhado. E gostoso. Eu me amarro. Toda vez que eu venho pra cá. Tanto que a minha agenda terça-feira é só pra isso. Então assim, é tão... a gente se questiona tanto se, nossa, tem que ser leve mesmo? Tem que parecer que não tá trabalhando? Não, é igual aquela questão, né? Se não for fácil, não tem graça, né? Cara, é bom pra caramba quando é fácil, cara. Recebe, né? Aí eu não recebo daquela energia porque é fácil, olha só. Mas olha só, vamos trazer um ponto de vista sobre isso. Fica mais fácil não significa que não vai ter desafio. Mas até o desafio se torna, esse é meu caminho, vambora, cara. Desafio. Quer rápido, chegar logo, não quero
logo isso aqui, porque é tão gostoso, é tão prático, e vai gerar tanto prazer. Exatamente. Né, que os criadores falam muito da vida orcástica, né? Isso, exatamente. Então, para mim, sair da dúvida é você acessar mais sobre a sua jornada, os seus condicionamentos e as suas reais motivações, porque nós somos totalmente diferentes. Que bom que somos diferentes, né? Porque aprendemos uns com os outros, né? E aí a gente vai criando aquela autoconfiança e a gente, quando vê, não tem mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida sobre o meu caminho. Eu sei que eu posso dar um passo e eu não vou enxergar 100% ali, mas eu sei que é aquele caminho. Então eu piso com muito mais autoconfiança, né? E a autoconfiança faz você vender mais, faz você viver muito, muito mais confiante, que o universo vai trazer para você. Mas você vê, autoconfiança, que isso é interessantíssimo, cara, porque você confia no outro, você treina, delega, dá todo o empenho pro outro. Por que você não faz pra você? Sim, é muito louco, né? Não é verdade? Sim. Porque você tá gastando tempo, às vezes, em incentivar as pessoas. E você? Né? Você acredita no outro, você empenha no outro, e você? Por que você não faz isso pra você? Que eu tenho certeza, cara, que você vai colher bons frutos. Sim, exatamente. É tão forte o padrão de você olhar para fora como se o fora fosse o resolvedor da tua vida. Quando você olha para dentro, você tem um mundo infinito e a gente não confia. É divertido, né? Muito bacana mesmo, né? Agora eu quero saber o seu interessante ponto de vista sobre o tempo. Gostei, eu sou curioso. Sim. Eu tô me ajeitar aqui, sou curioso. Fala um pouquinho sobre isso aí. Sobre o tempo? Então, eu tenho alguns questionamentos, né? Eu acredito que hoje eu tô nessa área que eu tô de propósito de vida, porque lá com 17 anos, há 10 anos atrás, eu fui trabalhar como jovem aprendiz da cozinha Michelin. Não sei se vocês conhecem, Michelin Pneus, lá no Rio. E aí, tinha uma equipe, né? Muito mais velha, eu tinha 17 anos, eu era jovem aprendiz, só gente mais velha. E desde cedo o universo me colocou nesses ambientes de grupos de pessoas. E aí lá eu me questionava, gente, mas qual é o meu propósito aqui? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas não no sentido que tava chato. No sentido que eu olhava... Contribuição, que você poderia contribuir, né? Que eu olhava para as coisas assim, nossa, mas tem alguma coisa além disso aqui, dessa coisinha que, é isso, com 17 anos. E eu nem sabia que pergunta era ferramenta de expansão da consciência, eu só fazia. E aí, até que 10 anos depois, eu tô assim, meu Deus do céu, aquela pergunta lá... Já era um movimento. Já era algum movimento. E a questão do tempo a gente se prende tanto ao tempo do que a gente conquistou, do que a gente estudou, e a gente não se permite liberar o que não faz mais sentido e dar um bug no tempo. Porque o quanto que as coisas podem acontecer, literalmente, da noite pro dia, a gente não acredita. E aí a gente vai lá no calendário. Ah, não, então tem que ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu fiz a minha primeira classe, depois eu fiz a minha segunda. Na segunda eu tive um insight de me tornar facilitadora, eu já fui para a terceira intencionalmente. Mas quando eu fiz a minha primeira classe de barras, no mês seguinte eu já estava divulgando no meu Instagram que eu ia atender com barras. E eu ouvi assim, mas você só tem 1 mês de barras? Eu falei, você recebe certificado para quê? Para que você faz? Porque você tem que atender tantas pessoas e mas o certificado está comigo, que me impede de atender uma pessoa. Eu só consigo saber se eu atender. E aí as pessoas se prendem nesse tempo. E a vida fica. Sabe? Então eu não acredito que é tempo. Eu acredito que é você. Consciência, tomou uma ação. Ação, movimento, é expansão. E expandir, mudou. Esse é o meu ponto de vista sobre tempo. Esse dia foi muito bacana. Eu vi um vídeo do Hélio Couto falando sobre PNL, né? Eu estou estudando PNL. E ele contando lá que no vídeo que um dos co-criadores da PNL, no meio do estudo, ele largou. Ele já viu que fazia sentido, falou, cara, eu vou aplicar. E foi para a Austrália e aplicou. Ganhou dinheiro, desenvolveu. E ele falando sobre isso, que não precisa ter aquele tempo para poder botar em prática. Se para ele já fez sentido, entendeu como é que funciona a ferramenta? Sim, você entendeu? Então já botou em prática. Você fez. Por que eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, cara, é sobre você. Porque na verdade você não está tendo coragem de fazer. Exatamente. Né? De ir lá, experienciar, entender o que você precisa melhorar. E outra coisa, entender, gente, que é um processo. Ou seja, eu vou aprender,
Eu vou ver o que funciona, o que não funciona, o que eu preciso melhorar, vou corrigir e vou seguindo. Exatamente. Porque não tem outro jeito, né? Vai ajustando no processo. Você é lembrado porque você faz, não é porque você não faz. Exatamente. E outra coisa, é uma melhoria continuada. Hoje faz sentido, amanhã não faz sentido. E aí a gente não quer soltar. Nossa, fez sentido facilitar a classe. Não tá fazendo mais? O que eu posso fazer? Não fazer mais. Ou fazer de uma forma diferente. Ou fazer de uma forma diferente. Fazer o que tá criando mais pra mim. E aí a pessoa, não, mas eu fiz uma faculdade de 4 anos. E? O que é mais importante? Então, essa questão do tempo, eu só me guio porque eu atendo pessoas. Aí eu tenho que botar lá na agenda. Você faz o seu podcast, tem que botar lá na agenda. Mas cada momentinho, pra mim, é um presente tão grande que parece que os meus dias são muito mais intensos. Eu costumo dizer que depois que eu conheci Barros, parece que eu vivi 10 anos da minha vida. Você não tem essa percepção, não? Cara, é maravilhoso. Que fica muito intenso, porque eu acho que o estado de presença aumenta muito. É a consciência, né? É igual eu falo, você já tem consciência, né? O que eu posso aprender, que de forma eu posso potencializar. Pera aí, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro. Ou, não, sim pra mim. Isso. Porque você falou, para as pessoas é meio estranho mesmo, né? Porque como é que se priorizar? Como assim dentro de uma relação você fala, não, o mais importante sou eu, não é você não. Isso deveria ser natural, né? E aí quando você se posiciona, você diz, não, eu sou o centro, a escolha é minha, eu não vou escolher por mim, não escolher contra ninguém. Mas aqui, né, até aqui você pode, até aqui você não pode. E aí você é visto até como, nossa, empoderado, nossa, como você consegue, nossa, autoconfiante. Não, isso deveria ser o padrão normal. Tem uma colega minha que ela faz um trabalho com a violência doméstica, combate à violência doméstica, né? E ela fala muito isso pra mim. Fala, cara, eu não gosto dessa palavra empoderamento. Mas por que não, né? Simples. Parece que estão te dando algo, mas já tá aí. Sim. O Access fala sobre isso então, também. Empoderando as pessoas saber que sabem, né? Então é sobre isso, já tá em você, cara. Lembra que eu falei da vida extraordinária? Você veio pra viver essa vida. Agora, você tem que fazer essas escolhas. Sim. Você tem que se priorizar. Exatamente. Você tem que entender que você quer uma crença que não existe. Vou botar pra cá, vou seguir meu caminho. Vou seguir meu propósito. O que as pessoas pensam? É o que as pessoas pensam. É o problema delas. Agora, como eu me enxergo? Como é que eu me vejo? Sim. Por que é fazer a diferença? Porque você falou a questão do Estado pra gente é isso. Cara, eu vou viver esse momento 100%. Cara, eu estou aqui 100% com a Tatiana fazendo esse programa. Sim. Que bacana, vou aproveitar o máximo aqui. O que eu posso aprender? E aí não é sobre idade, não é sobre experiência, é sobre quem você é de verdade. E nem sobre o tempo também. Também não, mãe. Igual você falou, você começa e falou, vou facilitar. Nada me impede. Né? E aí eu pergunto pra você, o que tá te impedindo? Não existe. Isso você colocou. É um limitante que colocou, a sociedade colocou. Nada te impede. Eu sempre falo, a gente não é, a gente está. Que coisa maravilhosa. Podemos mudar a todo momento. E aí vem outra coisa mais bacana ainda, né? Só depende de você. Sim, exatamente. Para de culpar os outros, né? Isso também torna a vida mais leve, né? Eu passei por vários momentos onde eu ficava assim, nossa, alimentando um monte de coisa que eu não tava fazendo nada pra mudar aquilo. E aí eu olho e falo, nossa, uau. Fiquei parado, né? E aí hoje eu tenho uma sede insaciável pelas minhas demandas, entende? Você quer viver o melhor da vida. E aí eu acabo entregando isso pro outro, né? Reverbera, né? Reverbera. Acabo entregando isso pros meus clientes, e aí elas vão, mudam, e enfim, vai sendo... E que é sobre isso, é energia, né? Entregar energia. Sim, fica tudo muito assim, nossa, uau, é esse momento. E aí vai ter mais um momento, e mais um momento, e mais um momento. E aí você fala o seguinte, ó, ninguém vai me parar. Sou imparável. Sim, eu tô nesse espaço mesmo. E não é sobre o empoderamento, né? Do poder, é sobre você chegar lá num pontinho que é a sua potência, é a sua energia. E aí você já sabe manusear aquilo ali. Vou usar agora pra ficar melhor. Vou transar o momento, né? Se o momento já é bom, por que não pode ficar mais ainda, né? Exatamente. É acessar a sua potência mesmo. Eu vi lá que você fala muito do livro. Você tá escrevendo um livro, né? Então, tô escrevendo o meu livro, que é sobre propósito. Mas eu tenho uma novidade, inclusive vou contar aqui em primeira mão. Receba. Eu vou ser coautora de um livro que tem a história de 15 mulheres. Então, são histórias que conectam, vidas que inspiram. Oh, que legal. Gostei. E aí sai até dezembro. Que fantástico. E aí vai ser antes do meu livro sozinha, né? E assim, eu sempre amei livros, né? Já li aí mais de 50 livros. Desses 50 livros, qual que te chamou mais atenção?
Qual que me chamou mais atenção? Além do Ideal Utópico, de Gary Douglas. Parece que aquele livro descreve, assim, o que eu gostaria para o mundo. E o que você gostaria para o mundo? Um mundo leve, um mundo onde todo mundo está fazendo o que está alinhado com o seu próprio ser. Está na sua jornada de alma. E aí é um mundo onde não é 60% da população é infeliz porque está fazendo algo que não gosta. Entende? É a maior parte da população no seu devido espaço. Porque, na verdade, não tem competição, né? Todos nós temos o nosso espaço. E é incrível, né? Eu atuo como síndico profissional, né? Em alguns condomínios. Eu falo muito sobre isso nos condomínios. Eu falo, gente, quanto mais vocês estiverem dedicados, botar energia nisso aqui, melhor vai ser. Uhum. Então a gente fica brigando, em vez de focar energia para prosperar, para ir evoluir. E é interessante, porque eu atuo em vários condomínios, né? Quando isso acontece, cara, o condomínio é outra coisa. Né? Melhora a convivência das pessoas, o próprio patrimônio melhora, porque as pessoas entendem que tem que investir no lugar que elas moram. E a gente percebe isso, né? Que nós estamos focando no problema, está focando na solução. Onde você quer gastar energia, né? Exatamente. Então, esse livro do Gary, ele é bem disruptivo e, assim, é bem, né, bem profundo. Coisa bem profundo. Boa. Mas repete o nome do livro? Além do Ideal Utópico. Além do Ideal Utópico. Ele fala muito sobre todas essas estruturas que a gente vai criando na nossa vida para ter aquela utopia de que a gente está fazendo certo. Cara, é muito bom esse livro. Cara, mas assim, eu já li vários. Não, então, o Axis é fantástico por isso, né? Ele abre as infinitas possibilidades, cara. Não existe só isso. Existe isso e muito mais ainda, né? E aí fica leve, né? Sim, sim. E quando você tem essa experiência de que não existe bom e ruim, existe a experiência, fala assim, cara, o que eu posso aprender? Fica leve. Não é igual aquela colega minha lá, não tô sentindo. Eu falei, não precisa sentir. Caraca, que massa. Tirou um peso das costas dela. Porque alguém falou que era dessa forma, né? É. E aí o outro tá errado? Também não, é o jeito dele perceber o mundo, né? Mas eu tenho meu jeito de perceber o mundo, né? Você falando de propósito, mas a gente fala, Thiago, eu queria descobrir meu propósito. Faz simples, fala o teu nome. Acabou, esse é o teu propósito. Sim, ser exatamente. A sua melhor versão para você mesmo. Exatamente. É fazer o que faz sentido para você. Aqui vai deixar leve. Exatamente. E o propósito não é algo que você precisa... É uma justificativa do que você faz. Eu tenho uma pegada muito diferente de propósito. Propósito é isso que você falou. Caramba, me reconheci como Tatiana Corrêa Ferreira. E é isso que eu faço com as clientes. Elas saem com uma leveza do tipo, nossa, como que eu não via isso sobre mim? E é isso é ser você, não é ser eu. É diferente de mim. E o propósito é começar a viver. Porque viver é o quê? Estar com vida. E quantas pessoas estão sobrevivendo? Né? Verdade. Que é vivendo no piloto automático todos os dias, na reclamação, enfim. No que eu estou fazendo aqui? Porque ela não foca energia naquilo que vai fazer a diferença de verdade, né? Sim, então é estar com vida. Eu lembro que muitos anos atrás eu comecei terapia, né? E isso me marcou muito e é algo que eu venho trabalhando, né? Já tem uns 5 ou 6 anos. A primeira pergunta que a terapeuta fez pra mim é: qual é o seu maior medo? Eu lembro que eu falei e chorei pra caramba, que é medo de dar certo. Medo de dar certo. É sempre esse. Porque, tipo assim, como é que vai ser, né, cara? Tipo assim, como é que vai ser, acontecer, cara? Nossa. Não me vejo dessa forma, né? A gente tem essa questão limitante, né? E é bacana quando você fala assim, não, eu vim pra dar certo. Não, vou criar em cima disso, né? E o dar certo, na verdade, também dá certo. Com base em quê? Qual o padrão, né? Qual a crença, né? Então é medo de quê? Medo de realmente ser quem você veio pra ser. Verdade. E aí tem uma frase que eu gostei de tudo que eu vi. Lógico, tudo é maravilhoso. Segue ela lá que o papo é bacana. Mas teve uma frase que fez todo sentido pra mim. E eu quero que você comente ela. A única receita de sucesso é ser você mesmo. Quem tava falando agora, né? Comenta essa frase pra nós aí, minha amiga. Então, o que acontece? Como somos seres muito diferentes, a gente costuma a buscar um padrão de referência. E aí a gente faz uma receita. Sendo que a gente quer seguir aquela receita, né? Na verdade. E você já percebeu que você pode pegar a mesma receita que o seu amigo e você vai fazer a receita, ele vai fazer a receita e os sabores vão ser diferentes. Então, como seria, né, montar a sua própria receita? É isso que eu acredito de verdade.
E precisa ter referência para isso? Precisa ter receita? Você pode ter uma... Né? Você precisa... Você pode ter uma inspiração. Mas eu até falo que até inspiração tem que ser você mesma. Verdade. E isso é muito doido, né? Porque como é que eu mesma vou ser a minha inspiração? Então, é sobre você ir escolhendo o que é mais leve e no final você vai ter uma receita porque você vai saber o que você fez. Porém, essa receita não é de outra pessoa. Não se replica para outra pessoa. Porque é única. Por isso que a gente não pode se comparar, né? Cada um tem uma história, cada um vê. Às vezes para você algo é importante, para mim já é menos importante. Exatamente. E aí vai indo, né? Aí vai a questão das relações, né? Porque às vezes você dá importância para uma coisa, a outra pessoa dá importância para outra coisa, né? E aí eu quero moldar o outro a partir do meu ponto de vista, né? Uhum. E aí eu não começo a ter energia para criar aquela relação. Acaba que destrói. Né? O julgamento vai destruindo. Exatamente. Né? Eu não recebo, não quero desse jeito, aquela coisa, você tem que mudar. Aí você está gastando uma energia qual que não vai mudar. Sim. Porque a pessoa é do outro jeito. Agora, vamos potencializar isso? Cara, vai criar coisas maravilhosas, porque estão focando energia nisso, né? Sim, exatamente. Fantástico, hein, minha amiga Mari? Aqui no Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já convido você estar no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Quem tá na rede SPTV, isso aí, ó, toda quarta-feira, 19 horas, a hora da expansão da consciência. Vem conosco aí pra gente poder criar uma nova realidade, a sua realidade. Falando igual o Guerra, né? E o pessoal lá da Barra de Ó, cria tudo que eu falei aqui, né? Pega aqui e cria o seu próprio mundo aí. O que é verdadeiro pra você e vai. E já aproveita também, já pega o celular, bota o QR Code aqui e contribua com o nosso projeto que é o Universo, como pode melhorar. Esse momento de falar da expansão da consciência, cara. E minha meta é essa aqui pra frente, até meu último dia de vida, é ajudar as pessoas a expandir a consciência, ser elas mesmas, porque aí sim é mais leve, é mais orgástico, é maravilhoso ser quem você é. E vai vivendo a vida. Tem um jeito de ver a vida, né? Vivendo a vida, né? Isso aí. Estamos na reta final do nosso bate-papo, minha amiga. Fica à vontade aí, fala um pouquinho do seu trabalho de novo, fala no seu Instagram. Vende seu peixe aí, minha jovem. Nossa, uau, gratidão por esse espaço. Então, hoje trabalhar com o que eu trabalho, né, é bem prazeroso. Tá muito alinhado com o que eu busco para minha própria vida, né? Então, eu ter construído um método, um tratamento terapêutico baseado em descobrir mais sobre essa pessoa, foi porque justamente isso foi uma angústia minha, né? E que eu sempre acreditei nisso que eu faço hoje, só que eu não tinha autoconfiança suficiente para botar no mundo. Então, o que eu faço hoje é literalmente direcionar você para o caminho que você veio ser. E eu vou dar um exemplo, né? Por vezes eu me questionava sobre o impacto da minha presença, sobre o impacto das coisas que eu tinha de ideias de criar no mundo. E eu me julgava por isso. Porque, enfim, é errado isso. Você iniciar um monte de coisa, você começar um monte de coisa. E aí eu descobri que eu tenho um perfil de manifestadora. E quantas pessoas sabem disso? Qual é o seu próprio perfil? Não sabe. E aí eu fui unindo tudo isso para dizer, Tiago, se você tem esse perfil, você cria desse jeito, para de se julgar. Então eu fui fazendo isso para mim. E aí usando tudo a meu favor. Então tudo que eu tenho de potência hoje, eu uso no mundo. Porque isso é ser eu. E é isso que eu faço no meu tratamento terapêutico. Eu mostro essa jornada para aquela pessoa, óbvio, através de todas as técnicas e ferramentas que eu tenho hoje, que são mais de 5 aí. Uso tudo isso para ela ter clareza. É como se a pessoa chegasse em mim, ela tá entrando numa floresta que ela não vê os caminhos. E aí comigo, ela vai aparando para ela ir criando esse caminho e ela consiga visualizar os próximos passos. Então, eu fiz isso meio que batendo a cabeça
E aí, hoje eu percebi que, caramba, isso aqui era para eu entregar para o mundo. Criei. Nossa, tá aí, vambora. Tudo no seu tempo. Que bacana. Exatamente. Já fica convite, né? A Tati nos inveja, né, minha amada? Tá no Rio de Janeiro, pega Carioca. a praia todo final de semana. Quando você voltar aqui em Brasília, vamos falar sobre astrologia. Um tema que eu me amarro, gosto pra caramba, né? Vamos. A astrologia, inclusive, é uma das bases do meu tratamento. De uma forma muito diferente. Já quero fazer uma mapa astrológica aí, tô precisando. Saber como é que é meus ascendentes, qual caminho eu devo seguir. Isso auxiliar é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Quanto mais ferramentas puder, quanto mais você se entender, mais você vai se potencializar, né? Isso Qual o aí. Instagram? Você não falou o Instagram, minha amiga. Correia Tati _. Bacana. Quem tá na rede Aspecto TV, depois vai lá no YouTube, que eu vou deixar no rodapé do vídeo o Instagram da Tatiane, o telefone dela também, pra você entrar em contato. Você também faz online também, né? Então, esse tratamento terapêutico é 100% online, tá? E aí a gente vai descobrindo esse caminho e eu vou atuando em todas as crenças que te limitam de viver aquilo ali. Quem tá no Rio, quiser trocar barras, vai fazer o curso passeador, fica à vontade, gente. Se permite experienciar, cara. Barra de Axis é fantástico, é maravilhoso. Usem e abusem. É verdade. Então vamos pra pergunta final, tá preparada? Nossa! Ixi, que bom. Vamos lá então. A pergunta é: o universo, como pode melhorar? A pergunta? O universo, como pode melhorar? Escolhendo você. Boa. Escolhendo você. Eu escolho alguém, eu escolho alguma coisa ou eu escolho a mim? Como pode melhorar? Escolhendo você. Obrigado, amiga, pelo conhecimento, Gratidão. pelo bate-papo, foi maravilhoso. Arroz Energias Positivas. Obrigada, E é isso aí, Thiago. galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!